A paz, amadas. Bom dia. Tô aqui para gravar o devocional dessa segunda-feira, né? Que essa palavra entre no coração de vocês e traga fortalecimento, traga edificação, né? Para que vocês possam viver as batalhas aí do dia de vocês, da semana de vocês, firmadas na palavra do Senhor e moldadas por ela. Amém? A palavra que eu escolhi para estar ministrando para vocês está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, e diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Então, o Senhor falou muito comigo com relação às estações que nós vivemos nas nossas vidas, né? Eu gosto muito de tratar dessa maneira, né? Como aqui a gente tem estações muito bem definidas, nós temos o verão, o inverno, o outono e a primavera. Então, nós sabemos que em cada estação nós nos comportamos de uma maneira diferente e nós nos vestimos de maneira diferente de acordo com aquela estação que a gente está vivendo, né? A gente não vai colocar, por exemplo, um casaco ou uma blusa de lã no verão. E nem a gente vai usar sandálias no inverno. Porque nós sabemos que nós devemos viver aquela estação como convém viver. Da mesma forma são as fases que nós vivemos na nossa vida. E o Senhor falou comigo muito com relação à maternidade. Como muitas vezes a gente está com os nossos olhos e o nosso coração focados na próxima fase, na próxima estação. E nós deixamos de viver o processo que muito o Senhor tem nos ensinar. E focamos e nos vislumbramos com a próxima fase, no resultado, e deixamos de viver o processo. O resultado, sim, é importante, mas o processo, ele traz para nós e para as pessoas que estão vivendo uma edificação única. Por exemplo, nós, quando engravidamos, ficamos ansiosas para a barriga crescer. Depois que a barriga cresce, a gente já não quer mais aquilo e a gente quer que o neném saia. Quando o neném sai, a gente já não quer mais aquilo porque a gente tem que acordar de madrugada, a gente tem que amamentar. Aí a gente tá doida pra criança comer papinha, depois a gente quer que ela engatinha, depois a gente quer que ela anda, enfim, depois a gente fica doida pra ela ir pra escola, pra gente ficar livre. E nunca acaba. Porque a gente não tá vivendo o processo, a gente não está tendo amor no processo. E quando chega lá na frente, a gente lembra: ai, que saudade quando eu estava grávida. Ai, que saudade quando eu amamentava. Ai, que saudade quando eu fiz meu filho andar, quando eu dei a ele a primeira papinha. E a gente fica saudoso de algo que talvez a gente não viveu intensamente. Por isso a gente deve viver e respeitar os processos. E sim, focar para que o resultado seja o melhor possível, mas que a gente viva o processo e aprenda do Senhor o que Ele tem a nos apresentar no processo. E viver o processo é muito mais do que tentar fazer tudo certo, do que tentar seguir um manual de boa mãe. É muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que os fariseus, eles tentavam seguir exatamente o que estava na lei, mas eles esqueciam do principal, que era o amor. Então, muitas vezes a gente se preocupa, né, em colocar um filho em atividades para que eles possam desenvolver fisicamente, intelectualmente. A gente se preocupa com a melhor escola, com as melhores atividades. A gente preocupa em ter um tempo para que a criança brinque. Só que muitas vezes a gente esquece do principal, do amor, do abraçar, de fazer um elogio, fazer um carinho, uma brincadeira, de falar que ama, de dar um beijo antes da criança sair para a escola ou antes de você deixar na babá, de ter aquele momento ali antes da criança dormir, porque a gente está tão focado no resultado, no que a pessoa vai ser quando ela crescer, né? No que a minha criança está aprendendo, e que a gente segue tanto uma lei e que a gente esquece de dar o melhor que a gente teria que dar, o amor. E o amor sacrificial. Porque quando a gente pensa no Senhor Jesus e a gente tem o exemplo dele, ele sacrificou, foi um amor sacrificial. E muitas vezes a gente pensa: ah, não vou deixar de fazer isso pelo meu filho. Ah, não, nessa hora que eu poderia estar fazendo isso com meu filho, eu poderia estar fazendo tantas outras coisas para mim, eu não vou me sacrificar. Mas que a gente lembre, né, e a gente tome como exemplo que
se sacrificar pelo próximo, principalmente pelos nossos filhos, né? A gente está fazendo o que o próprio Senhor Jesus fez por nós. Amém? E esse será o maior exemplo que os nossos filhos vão ter de nós. Amém? Espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês e que vocês possam olhar a maternidade não como um fardo, mas como um presente. Que vocês possam olhar a realidade que vocês estão vivendo agora, não crendo nas expectativas que o mundo fala que você tem que ter, mas viva o processo intensamente. Viva e aprenda do Senhor o que Ele quer que você aprenda. Amém? Tenham todos um dia abençoadíssimo e repleto do amor do Senhor. E tenham todas também uma semana abençoada. E essa semana vão ter mais devocionais para o coração de vocês. Beijo!